Entre a terra e o céu, capítulo 27, preparando a volta. No nosso último encontro, no nosso último estudo, no capítulo 26, nós vimos então o encontro de Odila com Júlio. Finalmente a mãe encontrou o filho, mas ela também encontrou o filho com o perispírito, com resquícios de um corpo físico, de uma passagem em uma encarnação onde ele se sucumbiu. Então, ele já teve uma encarnação depois daquela lá da Guerra do Paraguai, onde ele envenenou-se, passou por 7 anos na Terra, retornou ao mundo espiritual e agora ele está necessitando retornar. Odila encontrou seu filho com uma ferida na garganta, próxima às cordas vocais. E ela está preocupada com aquilo. Clarencio não esclareceu a ela o porquê daquela ferida, o porquê que ele carregava aquela dor. Porque Clarencio queria que, quando ela estivesse cuidando dele, nos cuidados, ela pudesse perceber qual era a melhor saída para o seu filho, né? Porque ali, quando ela descobrisse a melhor saída, ela teria aceitação sobre ela. Então, o capítulo 26 termina com Clarencio dizendo que ela voltaria, que ela iria se instalar no lar da bênção, iria ficar lá tomando conta do Júlio, mas que ela voltaria, né? Termina dizendo que a vida é uma escola e cada criatura dentro dela deve dar a própria lição, né? Esperemos agora alguns dias que Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade da volta à Terra, né? Então ela está lá preocupada, está com o filho, instala-se no lar da bênção e vai iniciar aí os cuidados, tentar cuidar do seu filho, né? Então o capítulo 27, preparando a volta, ele inicia se dizendo que 4 semanas se passaram e que realmente eles foram procurados por Odila, né, no Templo do Socorro, aonde se encontra André Luiz, Clarencio e Hilário. Ela foi até lá, né, procurá-los para obter um entendimento particular. Então, Clarencio, Hilário e André a receberam sem surpresa, porque lá anteriormente, né, Clarencio já tinha dito que ela retornaria. Só que ela veio até eles triste e preocupada. E aí, né, com respeitosa delicadeza, André Luiz fala que ela começa a contar para eles, né, a experiência que ela estava atravessando. E vamos lá. Júlio prosseguia apresentando na fenda glótica, né, que é na área da garganta, próxima às cordas vocais, a mesma ferida. Instalara-se com ele, né? Ela disse, eu instalei com ele, eu fiquei com ele nos aposentos adequados na escola das mães, no lar da bênção, e eu dispensei todo o cuidado suscetível para reerguer-lhe as energias. Entretanto, a luta continuava. Recursos medicamentosos e passes magnéticos não faltavam, mas não surtiam efeito. Daria tudo para vê-lo forte e feliz. Então, praticamente, dentro do tempo em que André Luiz especificou, mais ou menos, 4 semanas, é como se fosse um mês, né, terreno. Então, passou-se esse tempo, ela lá cuidando, achando que os medicamentos, os passes, né, toda a energia que fora dispensado a ele, iria resolver, mas não estava surtindo efeito nenhum.
Então, ela já começou a desejar que ela faria e desejaria tudo para que o filho, então, ficasse bem. Esperava a descoberta de algum milagre capaz de atender-lhe o anseio de mãe. No entanto, visitaram em companhia de Blandina outros setores de assistência à infância torturada. Então, ela estava aí, né? Ela estava à procura de um milagre, tentando descobrir alguma coisa que surtisse mesmo algum efeito, e ela foi com Blandina visitar alguns outros leitos e aposentos de crianças também, ou de crianças, né? Porque o lar da bênção era de crianças, então ela foi para poder ver, olhar a situação de cada uma que estava passando por é, é, coisas parecidas com Júlio, né? Enfermidades parecidas, crianças aí torturadas, né? Que ela diz aqui, teve uma infância, uma assistência torturada. Então, ela fala que ela viu inúmeras crianças infelizes e que com problemas até mesmo mais dolorosos do que Júlia, e que ela ficou apavorada. Jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte, né? Então, muitos falam assim, mas morreu, a doença ficou lá no corpo físico. De fato, a grande maioria fica mesmo, porque era do corpo, né? Mas são para aqueles que conseguiu depurar por completo. Então, no caso de Júlio, né, ele lesou o perispírito de uma maneira muito profunda. Então, não consegue a depuração de uma só vez. Então, ele vai precisar ser inserido tantas outras vezes na carne para ele ir se purificando e se limpando, né? É aquela questão, cada vez que você passa uma água suja por uma camada, que seja de areia ou por um filtro, cada vez ela tende a sair mais limpa, né? Que ela vai purificando, ela vai se limpando. Da mesma forma era Júlio. Da mesma forma, aquelas crianças que estavam ali no lar da bênção, onde Odila relata que ela jamais imaginava. E não só com crianças, mas também com espíritos que têm a forma perispiritual de adulto. Porque nós sabemos que, embora crianças, são espíritos antigos. Júlio desencarnou nessa última encarnação com 7 anos, mas ele viveu lá naquele período da Guerra do Paraguai até a idade adulta, né? Onde ele lesou o perispírito e veio trazendo com ele essa ferida, necessitando aí de reparação, né? Então, a reparação nem sempre a gente consegue fazer em uma encarnação só. Mas quanto mais vezes nós vamos nos colocando, né, diante daquele problema, nós vamos também nos depurando e cada vez saindo mais limpos daquilo que um dia nós mesmos atraímos para nós. Olha o que ela continua dizendo. Tentara obter os bons ofícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente. Todos a uma repetiam sempre que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne deveriam ser resolvidos, e que, por isso mesmo, a reencarnação para Júlio era o único caminho a seguir. Então, se aquela ferida, se ele contraiu aquilo um dia na carne, conscientemente, era na carne que ele precisava se depurar. Por isso que os medicamentos, que os passos não faziam tanto efeito. O corpo físico funcionaria como abafador da moléstia da alma, sanando-a pouco a pouco. Que fizeram o menino no pretérito, no passado, para receber semelhante punição? A pobre senhora enxugava as lágrimas que lhe caíam espontâneas. Clarencio, profundo conhecedor do sofrimento humano, falou-lhe como um sacerdote. Odila, o passado agora não é o remédio próprio.
Atendamos a hora que passa. Temos Júlio extremamente necessitado à nossa frente e o alívio dele é o nosso objetivo mais imediato. Quando ela pergunta o que era feito essa criança no passado para merecer isso, ela ainda não tinha entendimento que, embora a criança era um espírito antigo, e que o passado, naquele momento, não era o mais importante. Assim como o passado não é o mais importante na nossa vida também hoje. O importante na nossa vida é daqui para frente. É o que nós vamos fazer para nos melhorar. Porque errar a gente vai errando mesmo. Mas voltar lá naquele erro não é a solução. A solução é a gente tentar melhorar naquilo que um dia nós erramos e que nós trazemos para nós, carimbamos em nós como algo negativo. A mãezinha resignada concordou num gesto silencioso. Também creio, prosseguiu o nosso instrutor, que a reencarnação do pequeno é urgente medida se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação. Irmã Clara recomendou-me que viesse rogar-lhe ajuda. Ajude-me, abnegado amigo. Somos todos irmãos, disse Clarencio generoso, e achamo-nos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum e, por esse motivo, não seria justo renascer no mundo a esmo, como planta inculta, germinando à toa no mato da vida inferior. Assim sendo, vamos analisar o quadro de suas relações afetivas. Depois de ligeira pausa, acrescentou: tem grande plantio de amizades puras na terra? Em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista, tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne. Em melhores condições, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros, que nos conheçam e nos amem. Olha aí, gente, que interessante. Olha o que Clarencio pergunta para ela. Ele disse para ela, a grosso modo, você tem amigos na Terra? Você, dentro daqueles que você cultivou um dia, tem alguém que está encarnado, que você tem afinidade, que está ali no seu ciclo de amizade sincera? Então, olha a importância da gente não se indispor com as pessoas, da importância de cultivarmos amigos, de saber estender as mãos, porque nós precisamos uns dos outros sempre. Às vezes eu não preciso hoje, mas quem sabe lá na frente você vai encontrar alguém que te estenda a mão, e não raramente pode ser um amigo que você fez lá atrás, ou que um dia você ajudou, ou que talvez não seja amigo, mas que você encontre uma pessoa boa porque você teve merecimento lá atrás. Então, Clarice está perguntando para ela, você tem amigos que estão na Terra? E ela responde, sim, compreendo. Mas ela disse com algum desapontamento. Sempre ocupada com a nossa casa, com a nossa família, nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições como seria de desejar. Amaro, porém. Então ela fala, eu compreendo o que você está me dizendo, mas eu não tenho grandes amigos na Terra. Sempre muito ocupada com a casa, com a família. Ela nunca dispensou tempo às pessoas lá fora. Mas Amaro era diferente. Perfeitamente atalhou o ministro. Estou certo de que Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no consentimento a ajuda de Zulmira. Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso, é imprescindível que te faças mais devotada, mais amiga. Um esforço pede outro. Sem o lubrificante da cooperação,
a máquina da vida não funciona. Então, ou seja, Júlio precisava reencarnar. Amaro seria um ótimo partido, pessoa de confiança, principalmente de Odila, para receber aquele filho, né? Aquele espírito que um dia também foi dela filho, que outrora foi esposo, amante, seja lá o que for. Mas naquele momento o sentimento dela para com Júlia era de mãe para filho. E ela precisaria entregar aquele espírito que ela amava como filho a uma pessoa de confiança, porque não é assim que a gente faz também na vida encarnada. Nós que somos mães, que têm filhos pequenos ou que já tiveram um dia, quando você precisou deixar seu filho com alguém, ainda que seja numa escola, essa escola não precisou ser alguém de confiança, alguém que gerasse em você uma segurança, porque você estava confiando um bem precioso. Só que Clarencio fala, Amaro é uma boa opção, um bom partido, mas precisa de Zulmira. Sozinho não tem como. Então você vai precisar ser mais amiga. Você vai precisar ajudar um pouco mais dentro daquele lar. Olha bem, aquela que um dia ela tanto obsediou, ela tanto sugou energia, atrapalhou, olha ela agora precisando da Zulmira para receber, então, o seu filho. Né? São as voltas que o mundo dá. E o mundo dá voltas não só em questão da matéria, dos encarnados, mas dos desencarnados também. E ele está dizendo, né, que nós precisamos de amigos para reencarnar como para desencarnar, né? Para quando a gente voltar, a gente encontrar no nosso caminho pessoas para nos ajudar a fazer a passagem. Da mesma forma, pessoas que nos ajudem a chegar, nos receber na Terra, abrir os braços para que a gente possa cumprir a nossa missão, para que a gente possa se depurar, para que nós possamos, então, melhorar. E se nós não tivermos aqui aqueles que um dia foram parentes de sangue, nós precisaremos ter amigos. Os olhos de Odila faiscaram de esperança. Tudo farei por ajudá-la, auxiliando a mim mesma, disse comovida. Entendo mesmo nesse imperativo de fraternidade a doce determinação do Senhor, constrangendo-me a operosa boa vontade para com ela. Realmente, reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio, lutei contra Zulmira, desejando ser amada de meu esposo. Agora devo lutar em favor de nossa irmã por amar o meu filho. Muito erramos disputando o amor dos outros, entretanto, corrigimos-nos e acertamos o passo quando procuramos amar. Então, ela cai em si mesma, dizendo: aquela que um dia eu tanto prejudiquei, agora eu vou retribuir. Um dia eu tinha ciúmes por ela estar aí com aquele que um dia foi o meu marido terreno. Hoje eu quero ficar amiga para que ela possa receber bem aquele que eu também amo muito mais, que é o meu filho. Sem dúvida, as tuas conclusões são luminoso ensinamento, concordou o ministro bem-humorado. Em tudo vemos a eterna sabedoria. E Odila pergunta, devo buscar alguma regra específica? Creio, ponderou o nosso orientador, que as tuas visitas afetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são a providência básica para que Júlio encontre um clima de confiança. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-se-lhe a posição de enfermo para quem a reencarnação apresenta obstáculos justos. O entendimento alongou-se por mais tempo entre os conselhos paternos do ministro
e a sincera humildade da visitante. Quando Odila se despediu, desfechamos sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. A reencarnação como lei exigia a ajuda da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Clarice ouviu atencioso as indagações e respondeu-me satisfeito. A lei é sempre a lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso em favor ou em prejuízo de nós mesmos. Então, a lei de ação e reação, ela é para todos, ela sempre vai estar agindo e sempre é lei. E tudo aquilo que um dia a gente trilha, a gente faz, né? Ou que seja em nosso favor ou em nosso prejuízo, ela estará sempre lá. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolve o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar com todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, obedece a princípios embriogênicos, automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de simpatia é favor decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Então, ele está dizendo o seguinte, né? Que a gente cultivar o bem-estar entre todos, pode ser que lá na frente nós vamos encontrar aqueles que estão um pouco à frente na linha da evolução. Assim como nós também podemos estar à frente de outros e ajudá-los, a quem esteja à nossa frente e que tenha por nós alguma simpatia, possa também nos ajudar. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea, dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Olha que importante isso. Olha como a importância de vivermos em sociedade. A importância de saber vivermos em sociedade cultivando o bem. Nós vamos errar, isso é fato. Mas que diante dos nossos erros nós possamos ter humildade, que é o que fará a diferença na nossa caminhada. Então, os amigos são muito importantes, né? Por isso existem amigos que são como irmãos, que nos ajudam de fato na nossa caminhada nos momentos difíceis. E pode ser que em algum momento nós estamos desencarnados, precisando da ajuda daqueles que estão aqui encarnados. Então, nós precisamos cultivar amizades não só dentro do nosso seio familiar, mas também fora deles, porque todos nós estamos sujeitos a precisar de alguém. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. Quanto mais gente, mais pessoas nós temos afinidades, nós nos agrupamos, nós nos ajudamos, trabalhamos aí juntos muito tempo, na caridade, no amor. Às vezes eu vou para o meu trabalho, nossa, eu fiz amigos maravilhosos. Às vezes não estou naquele trabalho mais, mas eu deixei muito de mim, levei muito deles, e se um dia eles precisarem, eu estou à disposição. E assim a gente vai trilhando o nosso caminho.
Então, quanto mais amigos a gente tem, né, a gente tem uma maior colaboração em nosso benefício. E quando desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça em derredor de nós? Inquiriu Hilário com interesse. Toda antipatia conservada é perda de tempo. Então, às vezes, você olha para uma pessoa e diz, não tem antipatia de fulano, né? Comece a trabalhar para que essa antipatia vire simpatia, né? Porque vai saber se na volta você vai precisar. Em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste, em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto. Gastamos muitos anos perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. É aquela questão que Emmanuel sempre nos lembra, né? Quanto tempo para reparar um ato? Né? Então, às vezes, nós estamos ali com essa antipatia, às vezes uma coisa boba, né? Que poderia ser solucionado de imediato, e não foi solucionado, e tem uma chaga, tem uma ferida que ainda é pequena, com determinada pessoa que vira ali o seu desafeto, né? E aí a gente perde tempo. Perde tempo e contato com admiráveis companheiros. Porque às vezes você está perdendo tempo sanando aquilo que você nem deveria ter dado importância lá atrás. Você deveria ter perdoado, largado para lá e seguido seu caminho. Aí você precisa voltar para poder resolver esses pormenores, enquanto isso, seus amigos que não precisam, seus companheiros que não precisam, estão lá na frente e você está perdendo a companhia deles, né? A palavra de Clarencio impunha-nos graves reflexões, e talvez por isso a aquietação baixou sobre nós. Soubemos mais tarde que a genitora de Evelino, Odila, passou a dispensar envolvente carinho ao ferroviário e à companheira doente, que, à custa de muito esforço dela, restabeleceu, afinal, a saúde orgânica. Então, um dia, Odila desequilibrou Zulmira, tirando dela até mesmo saúde do corpo físico. Hoje ela está trabalhando naquele lar totalmente contrário do que ela fazia antes, né? E Zulmira, então, restabelece a saúde orgânica, a saúde do corpo físico e do corpo espiritual. Preparando o retorno do filho, Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar-lhes a harmonia conjugal e o contentamento de viver. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos um convite da irmã Clara para uma visita ao Lar da Bênção. Em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de Júlio, com derradeira preliminar do trabalho reencarnatório. Então, passa-se um tempo em que ela continua trabalhando para que aquele lar se equilibre, para que o casal, né, reatem, restabeleçam ali o companheirismo, a união. E André Luiz, Clarencio e Hilário chamados, são convidados, né, a ir até o Lar da Bênção, porque Odila, com a ajuda, né, aí da irmã Clara, iria levar Zulmira até o Lar da Bênção em desdobramento. No momento aprazado, achávamos apostos, Blandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu, palestrando animadamente em aposentos reservados na Escola das Mães, cercávamos o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando. Assistida por irmã Clara, Odila demandara o antigo ninho doméstico no propósito de acompanhar Zulmira até nós. Decorrido algum tempo de expectação,
As três chegaram envolvidas em luminosa onda de paz. Enlaçada pelos braços das duas protetoras, a ex-obsediada, Zulmira, parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia do olhar. Então, irmã Clara, junto de Odila, buscou Zulmira e trouxe ao lar da bênção. Zulmira parecia feliz, mas estava também com a impressão de medo e de insegurança. Respondeu-nos às saudações com a estranheza de quase todos os encarnados que alcançam as esferas superiores da vida espiritual antes da morte física. Então, ou seja, né? Ela respondeu aos cumprimentos de todos, mas ela ela estranhou o ambiente, assim como a maioria dos encarnados quando chegam no mundo espiritual. E logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando-o espantado. Então, após os cumprimentos, ela chega próximo ao berço, né? Àquela cama que mais parecia um berço. Será Júlio, meu Deus? É verdadeiramente Júlio, confirmou Odila, fraternal. Para ele, te rogamos socorro. Nosso pequeno precisa renascer, Zulmira. Poderás auxiliá-lo, oferecendo-lhe o regaço, o colo de mãe? Vimos a interpelada em lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada pela emoção. Estou pronta. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele quanto me competia. Será meu filho, sim. Conchegá-lo-ei de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo e afigurou-se-nos desde então incapaz de qualquer sintonia conosco. Talvez religada de súbito à inquietante recordação da fixação mental que atravessara, pareceu-nos cega e surda sob o império de inesperada introversão. O ministro, atendendo ao apelo de Clara, beirou-se dela e amparou-a, recomendando: convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repentino será prejuízo grave. Amanhã, reconduziremos nosso pequeno ao santuário doméstico de onde veio, confiando-o, enfim, à tarefa do recomeço. A sugestão foi obedecida. E enquanto Zulmira voltava ao templo familiar, arquivávamos nossa expectação à espera do dia seguinte. Então, veja bem. Quando Zulmira é trazida e apresentada a Júlio, ela tem com ela o desejo de cuidar, porque um dia para ela também descuidou, então ela carrega o remorso. Então ela entende como oportunidade de reparação e fala: não, ele será sim meu filho. Eu vou cuidar dele para que esse remorso não me assole como vem me assolando. Mas ela tomou um choque. Ela abraça Júlio e toma aquele choque. E Clarencio diz: é prudente que ela retorne, porque o choque pode gerar consequências graves. Então, retorne, né, ao lar e que nós vamos proceder com o retorno aí, então, de Júlio. Então, todas nós, além do nosso projeto reencarnatório, que nós desempenhamos um dia, todos aqueles que nos chegam, ainda que não estivessem no nosso projeto reencarnatório, nós somos sempre chamados ao mundo espiritual para poder trazer para nós determinadas responsabilidades. Ainda que essas responsabilidades sejam doloridas. Ainda que seja
ter conosco o filho durante um período e depois devolvê-los. Tudo um dia foi aceito por nós, ainda que nós não recordemos. Mas nós não recordamos agora. Daqui a pouco, todos nós vamos ter as respostas que nós precisamos. E assim nós encerramos o capítulo 27. Que nós possamos continuar a nossa caminhada trazendo para nós, fazendo amigos. Porque são muitos amigos que vão nos ajudar em grandes pontos da nossa evolução. Muitas das vezes, aquela evolução que nós precisamos, nós não conseguimos fazer sozinhos. Então, é quando a gente faz amigos, dispensa ao outro amor, ombro amigo, dia a dia, convivência, risadas, ajudas. Quando a gente precisar e o outro atinar, quem pede ajuda, eles não irão hesitar em nos ajudar e nos abrir as portas. Que nós possamos deixar as portas mais abertas do que fechadas. Nós sabemos dos nossos erros, mas que o nosso caminho agora, tendo mais um pouco de aprendizado com esse capítulo, a respeito dos nossos amigos, que nós possamos seguir ferindo menos, mas construindo cada vez mais, aumentando cada vez mais a nossa família universal. Alguma dúvida, gente?